líder. A primeira técnica que a gente vai aprender aqui é comunicar. Não tem como a gente ter uma liderança sem ter comunicação, certo? Para que o líder exerça a sua liderança, ele precisa comunicar. Mas é só comunicar? É só falar? Não. Ele precisa falar de maneira que os liderados entendam. Porque não adianta nada eu ficar assim, comuniquei. Vocês entenderam alguma coisa? Não. Então, na verdade, o líder, ele precisa comunicar, e essa comunicação é essencial. Não existe liderança sem comunicação. Comunicação do líder precisa ser compreendida pelos liderados, e sem a comunicação não há execução. Porque se eu não me comunico com vocês, se vocês não entendem o que eu quero dizer, não vai ter a execução. Aquilo que de repente um líder vai designar para o seu liderado fazer. Por exemplo, eu falo qual é o seu nome? Leandro. Leandro, olha, eu quero que você vá lá, que você prepare a sala pra gente, que vai ter uma aula muito especial. Você não entendeu que era isso, não. Você entendeu que era para arrumar o banheiro. Aí, em vez do Leandro arrumar a sala, o Leandro vai arrumar o banheiro. A comunicação teve a execução que era necessária? Não teve. Porque eu falei Ares, ele entendeu bugalhos. Eu falei A, ele entendeu B. Então, o líder, além de se comunicar, ele precisa se fazer compreender. Por quê? Para que o que eu diga, o que o líder fala, vocês precisam entender. A segunda técnica que eu acho muito importante é delegar. Delegar é não centralizar. Existem líderes que são centralizadores. São líderes que abraçam todas as tarefas do planejamento. Ele quer chutar, ele quer fazer o gol, ele quer defender, ele quer entrar com bola e tudo. Tem aquele jogador, para quem assiste futebol aqui, que gosta de pegar a bola no meio do campo e ir driblando todo mundo e fazer o gol. Ele não passa a bola para o colega, né? Ele centraliza o jogo nele. Então tem muitos líderes hoje, né, e na verdade isso já é um modelo muito passado, a liderança não funciona mais assim, que são centralizadores. Ele faz tudo, ele ora, ele prega, ele canta, ele abre o culto, ele fecha o culto, ele faz tudo. Ele é o ministro de louvor, ele é o pregador, ele tira oferta, ele abre, ele... Humanamente falando, vai chegar uma hora que esse líder ele não vai nem aguentar mais, né? Porque é tanta função que ele não dá conta mais. Por isso que é necessário delegar. E por que delegar é tão importante? Porque você desenvolve pessoas. Quando eu viro para o Leandro e falo assim, Leandro, olha, eu preciso que você me ajude nisso, nisso, nisso. Eu estou automaticamente desenvolvendo você. Porque ao me ajudar, você vai estar praticando. E isso vai te desenvolver. Né? Peguei você para mim. Delegar é distribuir micro-responsabilidades. Por que são micro-responsabilidades? Porque sempre a responsabilidade maior vai ser do líder. Né? Por exemplo, aqui na nossa igreja, o responsável por tudo sempre vai ser o pastor Marcos Gregório. Ele é o responsável, ele é o profeta. Mas ele delega, ele distribui para que os outros pastores cuidem de algumas áreas na igreja. Ele deixou de ser líder principal por causa disso? Não. Mas quando ele divide as tarefas, ele está dando responsabilidade para os outros pastores, para os outros líderes. Ele está distribuindo o quê? Micro-responsabilidades. Isso é tão importante para que também desenvolva o líder. Delegar é acreditar que o outro é capaz de fazer. E às vezes a gente delega, mas delega duvidando. Tipo assim, ai meu Deus, vou dar isso aqui pro Leandro fazer. Ai não, mas não sei se ele vai fazer, não, acho melhor não. O líder ele não pode ser assim. Se eu vou delegar pro Leandro uma atividade, eu tenho que acreditar que ele é capaz de fazer. Eu tenho que acreditar no potencial dele. Ou eu não delego. Se eu deleguei, então eu vou acreditar. Se você fizer alguma coisa errada, eu vou te chamar e vou acertar. Ó, Leandro, não é assim que faz, vamos fazer de outra forma. E aí a gente vai corrigindo a estrada, a gente vai corrigindo a pessoa até ela fazer do jeito certo. Através de feedbacks e tal. Na minha próxima aula eu vou falar de feedbacks com vocês, que eu acho que é muito legal. Outra característica do líder, ele precisa ser um líder que inova. O líder que inova, ele é aquele que faz o
que ninguém fez, né? Isso já é a própria definição da palavra inovação. O que é uma coisa que está inovando? O que é uma inovação? Ah, agora eu inventei uma televisão que ela não é nem de LED, nem de LCD, ela é Translution. É uma televisão nova, eu inovei, eu inventei algo que ninguém inventou. Então, o líder, ele tem que ter essa capacidade. Por quê? Porque tem determinadas horas que a gente tem que se reinventar ou inventar uma estratégia nova. Porque ficar tentando a mesma coisa que a gente já tentou várias vezes, não adianta. Então o líder ele precisa se inovar, ele precisa, peraí, vou buscar em Deus uma estratégia nova para que meus liderados desenvolvam, para que a gente consiga executar uma determinada ação. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido? Qualquer momento vocês podem me perguntar se tiver alguma dúvida, se quiser me perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Inovar também é mostrar para o liderado novas opções, porque às vezes a pessoa, liderado de vocês, vão estar fixo numa situação, ele acha que só 1 mais 1 é 2. E o líder, às vezes, ele precisa mostrar para ele que não é só 1 mais 1 é 2. Entendeu? Se ele pegar 1 e 1 é 2 sem somar, ou 1, 11, 21, sei lá, ele vai ter que inventar um jeito de mostrar que não é 1 mais 1 que é 2. Se precisar mudar a rota, vocês estão entendendo? Porque às vezes a pessoa, ela está fazendo errado, de um determinado jeito. Aquele jeito que ela está fazendo não é o jeito certo. Então o líder ele tem que mostrar uma outra opção. Olha, essa opção que você está fazendo aqui, ela não está legal. Vamos tentar por outro lado? E aí o líder mostra uma determinada opção. Outra característica do líder é planejar. Primeiro, planejar é definir estratégias. Né? Não tem como ter uma liderança sem estratégia. Não tem como você ser líder de alguma coisa e não ter estratégias claras. Então, as estratégias, elas nascem do planejamento. Quando você está planejando, qual é o alvo da sua equipe? De repente, você vai ter uma equipe, um determinado ministério. Qual é o alvo da sua equipe? Ah, o alvo da minha equipe é ganhar 100 almas para Jesus. Como que vocês vão ganhar 100 almas para Jesus? Aí entra o planejamento, é exatamente o como fazer. Como que eu vou fazer para conseguir 100 almas para Jesus? Vamos fazer um ar livre? Vamos fazer um evangelismo no centro de Nova Iguaçu? Como vai ser esse evangelismo? Vai todo mundo com a camisa igual? Vamos levar um violão? Que música que a gente vai cantar? E aí a gente vai detalhando todo o planejamento para a nossa equipe. Mas o planejamento parte do líder. O líder ele precisa sentar, planejar na mente dele o que ele vai fazer e passar para a sua equipe. É o como fazer, né? Como eu já falei. Todo líder deve ter uma visão e um plano de ação. Não dá para ser líder sem ter um plano de ação. É aquilo que eu estou falando. Você é líder de um grupo. O grupo tem um objetivo. O líder tem que ter um plano de ação. Ou não tem liderança. Por quê? Liderar sem chegar a lugar nenhum não é liderança. Liderar uma equipe sem ter um objetivo comum. Por exemplo, eu lidero uma equipe de intercessão. Um exemplo. Qual é o objetivo da equipe de intercessão? Interceder pelo culto, estar ligado, orando durante todo o culto, porque a qualquer momento pode se manifestar alguém, um demônio, alguma situação. E a pessoa precisa estar pronta ali para poder agir em oração, certo? Só que para isso... Ok. Só que para isso... Agora eu vou botar aqui também, tá? Só que para a pessoa executar um plano, o líder tem que dizer, olha, Leandro, você vai pela direita, a Kate vai pela esquerda, vou ter um grupo aqui no meio e a gente vai cercar a igreja em oração. Então, ou seja, tem um plano de ação para aquilo que você vai fazer. O objetivo da intercessão, da interceder, não é cuidar dessa questão espiritual, das guerras espirituais que a gente não está vendo, porque durante o culto existe uma batalha espiritual que a gente não vê, né? O diabo impedindo as pessoas de receber a palavra, o diabo impedindo das pessoas serem salvas. Então a intercessão está o tempo todo ali, guerreando para impedir que esse ataque maligno impeça que as pessoas recebam. E aí tem que ter uma estratégia. Não é de qualquer maneira que a gente vai chegar lá orando. Até para orar tem uma estratégia. O que eu vou orar? O que eu vou dizer nessa oração? E aí o líder ele precisa estar capacitado para passar isso para a sua equipe. Amém? Amém. Lembre do senhor. O senhor não estava na palestra financeira?
Não? Não foi ali no Badalas, não? Nossa, igual que se me lembrei agora. Motivar. Essa, pra mim, é uma das características mais importantes. É que eu dei uma palestra no Badalas sobre coach financeiro. Aí tinha um senhor, você tava lá, aí tinha um senhor que até me perguntou algumas coisas na hora, foi bem legal, parecido com o senhor. Aí de óculos assim, por isso que eu, sabe quando você vê uma imagem assim, eu lembrei. Uma característica que eu acho muito importante, uma das mais importantes na minha opinião do líder, é motivar. O líder, ele precisa estar sempre querendo motivar os seus liderados, né? Por quê? Porque as pessoas, elas precisam ser elogiadas. As pessoas, elas precisam ser reconhecidas. O líder, ele precisa saber agradecer. Tipo, a Kate fez um trabalho pra mim, que eu deleguei uma coisa pra ela. Ela fez muito bem feito. Eu tenho que reconhecer isso. E se for em grupo, inclusive dizer, Kate, olha, eu quero te agradecer aqui na frente de todo mundo, porque você desempenhou muito bem essa função. As pessoas, elas precisam desse tipo de reconhecimento, dar feedback, né? E não é aquele feedback que mata a pessoa, né? Porque tem feedbacks, né? Eu já levei alguns na minha vida, de chefe, que mata, porque você. Então a gente vai até pra cruz, né? Quando eu dou uns feedbacks do meu marido. Aí quando eu começo a dar um feedback nele, ele fala, pronto, fui pra cruz, começa. Aí fica me zoando. Mas é verdade, a gente tem que saber, até para dar um feedback para a pessoa, a gente tem que medir as palavras. Por quê? Principalmente na obra de Deus, porque as pessoas que estão trabalhando na obra de Deus, nos ministérios da igreja, normalmente elas não estão ganhando nada por isso. Né? Elas não recebem um salário para ser intercessor, elas não recebem um salário para ser obreiro, é um trabalho voluntário, certo? Então até para eu dizer, qual é o nome do senhor? Josenaldo. Até para eu chegar para o Josenaldo para dizer que ele não fez uma determinada atitude certa, eu tenho que chegar com amor e com carinho. Sabe por quê? Porque ninguém quer vir para a igreja e quer levar chibatada. Então eu vou chegar e falar assim, Josenaldo, querido, olha só, não foi legal a sua atitude. Vamos fazer assim, ó, da próxima vez você faz assim, assim, assado. Você vai evitar problema. E isso tudo é jeito de lidar com as pessoas. Qual o significado real do feedback? O feedback é você dar um retorno, seja ele positivo ou negativo. A própria palavra significa isso, né? É você, qualquer momento, é o momento de dar um feedback. Eu posso olhar para o Leandro e achar que a atitude dele não foi boa, eu chego lá e dou um feedback. Olha, Leandro, não foi legal a sua atitude. É um retorno daquilo que ele fez. Entendeu? Alguém está com alguma dúvida? Quer perguntar mais alguma coisa? Na próxima vez que eu vier, eu vou esmiuçar, porque existe uma técnica para dar feedback, né? E a técnica sanduíche. Mas aí eu ensino isso na próxima, porque é bem bacana. A gente pode até fazer um teste aqui, um dando feedback do outro, para a gente treinar. Ela pergunta essa dúvida, o significado real da palavra. A gente usa muito a igreja no português e muitas vezes a gente está usando e não sabe qual é o significado real. É verdade. E aí, agora em motivar, eu queria passar um vídeo para vocês. Essa atitude é como o aroma de seu coração. Quando sua atitude cheira mal, seu coração está errado. Ele pregou bem hoje. Uhum. Que é? Como foi sua atitude, Brock? Legal. Então tá pronto pro exercício de carregar, né? E todo mundo vai fazer. Peguem seus pares. Vamos lá. Vamos lá, gente. Eu quero ver todo mundo fazendo. Vamos lá, anda, sem moleza. Eu quero ver. Vamos lá. Vai, Matt. Eu quero ver você andando. Eu quero ver você também, Jeremy. Vamos lá, consegue. Vamos lá, gente, vocês conseguem. Foram 10 jardas, agora eu quero mais. Vamos lá, 10 jardas. Só 10 jardas. Vocês conseguem. Vamos. Isso. Muito bem, pode parar. Isso. Ai, caramba, qual é, cara? Que brincadeira é essa? Esfria a cabeça. Ai, treinador, o Westview tá mais forte este ano? Mais do que a gente. Já tá achando que vai perder sexta-noite, Brock? Não se conseguirmos vencer. Vem cá, Brock.
Você também, Jeremy. Que, me dei mal? Ainda não. Quero ver você fazer o exercício de novo, só que eu quero que você dê o melhor de si. Que, quer que eu faça 30? Não, eu acho que você consegue 50. 50? Faça 50 se não tiver ninguém nas minhas costas. Pode fazer isso com ele nas suas costas, mas mesmo que não consiga, eu quero que dê o melhor de si, entendeu? Tá, O melhor. tá legal. Vai dar o melhor de si. Eu vou dar o melhor de mim. Ótimo, mais uma coisa. Vai fazer isso vendado. Por quê? Porque eu não quero que você desista a um certo ponto quando pode ir além. Agora se abaixe. Jeremy, suba nas costas dele. Olha só, eu quero ver ele. Segura bem firme, Jeremy. Tudo bem. Vamos lá, Brock. Levante o joelho, só as mãos e os pés no chão. Vamos lá. Continue, continue. Isso. Quero ver resistência. É isso aí, Brock. Continue. Vai, garoto. Vai lá, você consegue. Vai. Consegue sim. Isso aí, mais um pouco, mais um pouco. Vamos lá. Você consegue, garoto. Força aí. Ele tá muito cansado. Isso, Brock, vamos lá. Eu já cheguei aos 20? Esqueça os 20, dê o melhor de si. Continue. Você consegue mais do que isso, Brock, não pare. Eu não parei, só tô descansando. Vamos lá, tem que continuar, não pode parar enquanto não fizer tudo. Vamos, continue, isso aí. Você consegue. Vai, Brock, vai. Você tem força, dá o melhor de si, vamos lá. Vai, Brock, você tem força, muita força, vamos. Você consegue, dá o melhor de si. Continue, continue. Vai, Brock, você consegue. Vai, Brock, continue, não coloque os joelhos no chão. É isso aí, dê o máximo de si, vai, não pare. Você consegue, não pare. Isso mesmo, vai, garoto. Continue, não coloque os joelhos no chão, continue. Não pare, não desista, você vai conseguir. Continue, Brock, isso aí, continue. Dê o melhor de si, dê o melhor de si. Vai, continue, Brock. Vai, continua. Tá doendo. Não reclame, dê tudo de si, continue. Continue, é isso aí, é isso aí. Tá doendo. Eu sei que tá doendo. Eu tô sem forças. Então negocie com o seu corpo para encontrar mais força, mas não desista, Brock, você consegue. Você está indo bem. Continue, cara, continue. Vamos lá, garoto, você consegue, dê o melhor de si. Tá doendo. Eu sei que está, mas continue. Agora é só o coração, não pode parar, Brock. Vamos lá, você consegue. Vamos lá, continue, continue. Tá doendo. Eu sei que está, Meus braços mas estão não queimando. desista, Brock. Continue, você consegue, garoto, vamos lá. Vai, isso, doendo. dá o melhor de si, cara, não para. Continue, vai. Tá doendo. Eu sei que tá doendo, mas continue. Vamos lá, Brock. Você consegue. Vamos, Brock. Vamos lá. Olha, só mais um pouco. Vamos lá, Brock. Continue. Não desista, cara. Não desista. Só mais um pouco. Vamos, Brock. Continue. Você consegue, Brock. Consegue sim. Vai, Brock. Você consegue. Anda, Brock. Só mais um pouco. Só mais um pouco. Vamos, Brock. Anda, Brock. Mais um passo, passo após passo. Vamos, Brock. Continue, continue. Não desista, não desista. Você está chegando, você está chegando. Vamos, Brock. Não desista. Continue. Vai, Brock. Mais um pouquinho. Não para não, não para não. Vai, Brock. Você consegue, cara. Você consegue. Anda, garoto. Anda, garoto. Dá o melhor de si. É só coração agora. Não para não, vai. Você vai conseguir. Vai, Brock. Vai, Brock. Eu cheguei nos 50. Eu não aguento mais. Olha, Brock. Você andou o campo inteiro. Brock, você é o jogador mais influente deste time. Se andar por aí derrotado, eles vão andar também. Não me diga que não pode me dar mais do que eu vi. Você carregou um jogador de 60 quilos por todo o campo, então faça o favor. Eu preciso de você, Brock. Brock, eu preciso de você. Deus te deu a capacidade de liderar, então não desperdice isso. Treinador. Posso contar com você? Pode. Treinador, O que é, Jeremy? eu peso 68. Ouviu?
Muito bem. Quem é o próximo? O treino deles tá bem melhor. Pela primeira vez eu tô com um bom pressentimento pra sexta-noite. É? Por quê? Eu tô gostando do que tá fazendo. Se eles levarem a sério, vai mudar a vida deles. Pode contar comigo. Gente, vamos dar um aplauso por esse... E é assim, né, que nós como líderes, e eu queria que vocês se vissem no papel do líder, é isso que a gente faz com o nosso liderado. Isso que é motivar. Você viu que tem um sangue ali motivando. Vamos lá, agora essa emoção, agora essa coração, mais um pouco, passo a passo e tal. Quando eu vejo isso, eu tenho até vontade de chorar, porque eu me vejo como um líder assim, né? E ser líder é isso, é você incentivar a pessoa a ir até o fim. E muitas das vezes você vai ter que fazer isso pelo seu liderado. Ficar ali no pé dele, vamos lá, mais um pouco, caminha mais um pouco. Você vai conseguir, acredite em você. E quando eu vejo esse treinador, eu imagino Deus, né? Eu creio que Deus seja assim pela nossa vida. Vai lá, mais um pouco, vai, você consegue, só mais um pouco, né? Eu fico imaginando no meu fantástico mundo de Bob. Sempre dá um minutinho para eu falar de duas placas de dois carros. Tem um Sandero KM 566. Que bom. Sandero, não. E o Siena KVM 5747. Também não? Obrigada. E tudo isso que nós falamos agora, todas essas características de liderança, está contido em Jesus, né? Jesus é o nosso maior exemplo de liderança que nós temos a seguir. Tudo aquilo que a gente viu sobre motivar, sobre planejar, sobre comunicar, foi tudo que Jesus fez. Jesus comunicou a sua mensagem com amor, de acordo com a linguagem do povo da época, que era através de parábolas, né, que ele falava. Jesus delegava a tarefa aos seus discípulos. Eu me lembro que teve uma ocasião que Jesus foi subir ao monte para orar. Ele pede os discípulos para ficarem vigiando. Jesus inovou muito, né? Porque naquela época, tudo que Jesus fez foi quebrar paradigmas daquele tempo. Ele motivava, né? Tem um versículo que diz que no mundo a gente vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. O que é isso? Está motivando a gente continuar. Planejava, Jesus tinha um plano de ação, que era o plano da cruz, todos nós conhecemos. E todos os seus passos foram direcionados para que ele cumprisse esse plano. Amém? Amém. Amém. Agora, eu quero falar com vocês sobre a escala de valores do líder cristão. Está na página 11. E eu quero falar com vocês algo que não está na apostila, mas que está dentro dessa escala de valores. Porque a escala de valores, ela fala de Cristo, pessoas, igreja e eu. E aqui eu quero bater um papo com vocês sobre algumas perguntas que todo líder deve se fazer. Quantos aqui almejam liderança, querem ser líderes? Quem já orou pedindo ao Senhor isso? Pensa nisso. Tem isso no coração. Amém? Amém. A primeira pergunta que todo líder deve fazer é: por que eu quero ser um líder? E eu quero perguntar para vocês que disseram para mim que querem ser líderes. Por que vocês querem ser líderes? Alguém se habilita a responder? Eu acho que mais fácil. Eu gosto sim de poder estar ajudando a pessoa, de estar sempre incentivando, que muitas vezes muitas pessoas falando para desistir do seu sonho, daquilo que ela quer fazer. Mas eu sempre fico pensando para a pessoa, falando toda a palavra também, para continuar, não desistir nunca. Entendi. Alguém mais tem alguma opinião? Servir as pessoas. Servir as pessoas. Liderança é ser chefe? Não. É mandar? Não. É gostar de ser o gostosão, é o que está por cima? Isso não é liderança, amém? Liderança cristã não.
pode funcionar lá no mundo, eu nem acho que funciona mais esse tipo de liderança autocrática, né? Liderança que impõe, liderança que só chibatada, só sabe mandar. Por que eu quero ser um líder? Primeiro, a resposta é pessoas. Os dois responderam certo. A resposta, por que eu quero ser um líder, é porque eu tenho paixão por pessoas. Porque não tem como eu ser um líder se eu não me importo com as pessoas. Então a resposta que envolve essa pergunta é pessoas. Então todas as vezes que vocês pensarem em ser líderes, é porque primeiro vocês estão pensando nas pessoas. Como eu vou ajudar as pessoas? Como que eu vou desenvolver as pessoas? Como que eu vou orientar as pessoas, né? Visando o crescimento delas. A resposta certa é para que você valorize as pessoas. E sabe como é que a gente conhece um bom líder? Pelos seguidores que ele tem. Se você quer saber se um líder é bom, olha para os seguidores deles. Olha para os discípulos dele. Que aí você vai começar a ver se ele realmente é um bom líder ou não. A segunda pergunta que todo líder deve fazer é: será que eu tenho liderado minha própria vida? E isso é uma pergunta muito interessante, porque partindo do pressuposto que eu vou liderar outras pessoas, eu não posso não me liderar em primeiro lugar. Se eu almejo liderança, eu começo primeiro me liderando, porque tem pessoas que não conseguem nem se liderar. Ela não consegue nem se administrar, não consegue nem liderar sua casa, sua mulher, seus filhos. É uma pessoa sem liderança. Então, a primeira pergunta: por que eu quero ser um líder? Porque eu tenho paixão por pessoas. Segundo, por que eu tenho liderado a minha própria vida, eu posso liderar a vida do outro. A primeira pessoa a ser liderada é você mesmo. Não tente liderar os outros se você não se lidera. Não tente mudar as pessoas se você não muda. As pessoas, elas vão sempre fazer aquilo que elas veem o líder fazendo. É igual pai e filho, né? Meu esposo, ele tem mania de chegar em casa e já ir tirando a roupa e tal. Meu filho é igualzinho, ele chega da escola, ele chega de qualquer lugar. Quando eu olho pro bichinho, já tá de sunga, descalço. Pode estar frio, pode estar calor. Nicolas, vai botar roupa. Ah, papai, como é que tá? Ou seja, eu fico até sem moral, né? Aí eu falo: amor, vai botar uma roupa? Que o menino vai fazer o que o pai está fazendo, né? É um exemplo. A melhor liderança é a liderança por exemplo. Melhor do que você mandar a pessoa fazer, é a pessoa fazer porque ela viu você fazer e não porque você mandou, obrigou ela a fazer, né? A melhor liderança é aquela que você ganha no respeito e não naquela que você ganha no medo. Os liderados fazem porque tem medo de você. Quando você chega, já está todo mundo assim: ai, Jesus, ele chegou, ela chegou, meu Deus. Isso não é uma liderança saudável, né? A liderança saudável, ela tem respeito. Não, eu respeito o meu líder, né? Por isso que eu obedeço, por isso que eu observo a maneira dele agir, porque ele é um exemplo. Terceira pergunta: será que eu sou um líder digno de ser seguido? Será que eu sou um líder digno de ser seguido? Eu queria que você pensasse um pouco nisso. Será que as pessoas, elas podem se espelhar na sua vida? Igual o apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que você pode dizer isso para um discípulo seu? Sede meu imitador, como eu imito Cristo. Aí a gente se pergunta: será que você se seguiria? Você já pensou nisso? Será que eu me seguiria? Caramba! Pode falar. Muito boa pergunta aqui. Eu não posso deixar passar. Está me incomodando, o espírito está me incomodando. No ponto 2, você fez uma pergunta: será que eu tenho liderado a minha própria vida? Né? Quando se trata da minha própria vida, eu acredito que ela não está envolvendo também a minha família. Porque as pessoas, elas têm livre-arbítrio para poder conduzir a sua própria vida. E muitas vezes nós não conseguimos, através da nossa vida, fazer com que a nossa própria casa nos segue.
Até Cristo Jesus aconteceu isso com ele. Tantos sinais dele, seus irmãos não viam ele até a sua morte e ressurreição como ele era. Então eu acredito que esse ponto 2 ele fica bem fechado quando se trata de mim. Domínio próprio, ele cai bem para mim positivamente. Quanto à minha família, pode ser ou não também. O exemplo está perfeito. Mas eu não, para me respaldar, não tem que ser então, o que o outro diz. Eu tenho dúvidas, por exemplo, se um homem que não lidera a sua casa é capaz de liderar uma igreja. Entendeu? E se essa pergunta você entra, é bem relativo isso, porque hoje a história é bem outra. As mulheres, hoje, elas têm a sua vida independente. A mulher tem a sua casa, ela tem o seu carro, ela tem o seu emprego, ela conhece um homem. Ela não está com uma vida envolvida com Cristo, completamente, porque a conversão é o Espírito Santo que converte, é eu que decido obedecer a palavra de Deus e deixar tudo aquilo que eu acredito para acreditar no que a palavra de Deus diz que é verdadeiro. Mas quando eu entro na vida dessa pessoa que já criou um filho, tem a sua casa, eu entro dentro dessa casa, cristão, completamente convertido, eu vou encontrar aí uma certa dificuldade, que com o tempo vai acontecer. Tudo bem, pode ser que com o tempo você consiga colocar com ele. O tempo. Agora, eu parto do princípio que se esse homem talvez não consiga liderar essa casa, porque ele já quebrou o primeiro princípio. Ele sendo totalmente cristão, casando com uma pessoa que não é. Não, eu falei que não é, eu falei que não é completamente convertido. Mas eu acho que não é nem só a questão da casa. Não, é lógico. Eu digo, nem completamente convertido. Ele é recém-convertido. Recém-convertido. Ele aceitou Jesus com o tempo. Aceitou Jesus tem um ano de caminhada. Porque você pergunta, ele é completamente convertido. Deixa eu só usar um exemplo aqui, que eu acho que vai abranger isso que você está falando. Não, só um minutinho. Eu acho que é o seguinte, quando você não consegue lidar com o seu problema, você não vai conseguir ajudar uma pessoa com o problema dela. Eu acho que Deixa, volta aqui pra mim. Não vamos estender esse assunto, não. Porque o que acontece? Se a pessoa é uma nova convertida, eu tô tratando com líderes que estão fazendo seminário aqui, que vão liderar outras pessoas. Então, assim, eu parto do pressuposto que se eu quero começar a liderar outras pessoas, é porque as outras áreas da minha vida já estão ajustadas, né? Tipo, eu sou casada, o líder da minha casa é meu esposo. Eu não estou liderando ele, não tô, né? Eu ajudo, eu sou participativa ali com ele. Mas assim, esse papel é dele. Então assim, o que eu quero dizer com isso? Que isso não engloba no meu caso a família. Porque se eu fosse uma mulher sozinha, solteira, eu tivesse que administrar lá, sim, eu tenho que liderar minha casa, meus filhos, aquela coisa toda. Mas se for uma mulher casada, o marido vai liderar e ela vai ter que ser submissa. Sim. Aí ela sendo submissa ao marido, ela pode dizer que ela está cumprindo esse objetivo, sendo submissa. Então assim, às vezes o rapaz é um novo convertido, a pessoa que casou, que assumiu essa família, é uma nova conversão, né? Então com o tempo ele vai aprender a liderar a família, com o tempo ele vai ajustando as coisas. Ele não estaria aqui nessa aula de seminário, porque ele ainda estaria, mas não estaria apto talvez a liderar, teria que passar por um processo ainda de ajuste, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, se eu quero liderar, eu preciso estar com as áreas da minha vida organizadas. Isso inclui família, isso inclui eu mesma, inclui inclusive minhas finanças, entendeu? As coisas precisam estar em ordem. Mas não é, desculpa, você não é? Bianca. Desculpa, Bianca, me chamo Cláudio. Eu entendi o que você quis dizer. É porque muitas vezes os nossos filhos desviam-se. Eles não nos seguem. Não, então a gente aí... não pode fechar esse número 2 nisso. Eu só quis dizer que não pode fechar nisso. Eu ia até falar sobre isso. No caso dos filhos, por exemplo, eu não posso obrigar, o Nicolas eu ainda obrigo, e vou obrigar até a hora que eu puder. Mas vai chegar uma hora que ele vai estar com seus 18, 20, 25 anos, que eu não vou mais poder obrigar ele a vir para a igreja. Isso não te proíbe de ser um líder. Não, isso não significa que eu tô... Então é isso, é só isso. Ah, não, isso sim. É só isso, eu quis dizer que o número 2 não pode ser fechado naquilo. Não, mas o Nicolas não querer vir para a igreja, tá repreendido isso. No futuro, não significa que o meu marido não está liderando a casa. Ele lidera a casa sim, só
que o filho, ele optou. É isso. Aí qual é o nosso papel? Orar, buscar, que o Senhor converta o coração. Então, esse é o sentido que eu quis falar, até inclusive não tem numa esposa nova convertida, então você tem uma vida bem como Cristo, ela não tem essa vida toda como Cristo, não quer dizer que você não pode ser um líder. Isso, entendi. E outra coisa, mesmo que a esposa talvez não... Por exemplo, às vezes o casal... Ou o marido também. O casal casou e um só que se converteu. E ele está vindo na igreja, está caminhando, vai amadurecendo, vai crescendo em Cristo, amém. Ele não vai poder obrigar a esposa a fazer nada, obrigar ela a vir na igreja, nada. Ele vai ganhar ela pela conduta, que a palavra diz. Mas o que de homem ele pode fazer? As coisas de homem. Não estou fazendo trazê-la para a igreja, mas o papel dele como homem não é só trazê-la para a igreja, ela está aqui na igreja. Ele é o responsável financeiro da casa. Quando ele fala com a esposa, a palavra dele tem autoridade. Entendeu? Isso independente se ele é crente ou não. Então quando a gente fala de liderar a sua própria casa, mesmo que a esposa não seja cristã, ou vice-versa, ou um dos filhos também não seja, mas o papel dele como homem dentro da casa, ele continua como líder. Aí orando, pedindo ao Senhor que toque no coração dela, dos filhos, entendeu? Mas ele está liderando a casa dele. Você entendeu? Claro. Posso virar? É importante, acho que também a gente ressaltar que eu acho que ele citou aí o líder novo convertido. O novo convertido não é aconselhável ser um líder dentro da igreja. Isso é importante também. É verdade. Porque o não tem maturidade. Ele não tem maturidade para ser um líder. Para certas demandas. Primeiro ele vai alcançar a maturidade dentro da casa dele e dentro das coisas que ele aprende com Deus. Exatamente. Então, é importante isso. Eu não sei se todo mundo ouviu, já vou chegar aí. Não é aconselhável, eu também não recomendo, se for alguém que eu esteja cuidando, eu não libero para liderar uma pessoa que seja nova convertida. Porque a liderança ela exige algumas demandas que uma pessoa nova convertida, ela não vai poder chegar. Né? Tem gente que não sabe nada da Bíblia, que está aprendendo. Como é que ela vai liderar outra aqui dentro da igreja? Não dá. Né? Não vai, corre o risco de ensinar uma bobagem para aquela pessoa e prejudicar até o processo da outra que está chegando. Então, assim, é bom que a gente, e isso cada um tem que olhar para si mesmo e refletir se eu tenho essa capacidade de liderar, quanto que eu tenho de experiência, quanto tempo que eu estou na igreja, quanto de bagagem que eu tenho para poder passar para uma pessoa. Porque se eu acho que eu não tenho bagagem suficiente para passar para uma pessoa, é melhor eu não liderar ninguém. Eu esperar, ir orando, né, ir amadurecendo, chegar a hora. Porque assim, a liderança não é uma coisa que a gente dorme e acorda líder. A liderança é um processo. A nossa caminhada cristã, né, até numa empresa assim, ninguém chega numa empresa, a não ser que o cara seja comprado de uma outra empresa, ninguém chega, diretor da empresa. A pessoa começa no estágio. Por exemplo, quando eu comecei no banco, eu comecei estagiária, depois eu fui para o caixa, depois eu fui subgerente. Isso tudo é o quê? Bagagem. Depois eu fui ser gerente, depois eu, entendeu? De degrau em degrau. E quando que eu estava preparada para ser gerente? O meu chefe que percebeu isso. Os números falavam isso a meu favor. A minha forma de trabalhar foi dizendo isso. Então, o seu líder também, ele percebe o momento que você pode também ser líder de outra pessoa, né? Eu tenho pessoas comigo, que trabalham comigo na rede de jovens, que são pessoas maduras para liderar outras pessoas. A pessoa ela pode não querer, mas eu enxergo maturidade nela. Se ela também não quiser, é um problema dela, ela não quer agora. Mas tem gente que o próprio líder vê isso, vê o crescimento do outro. E eu posso dizer, olha, Leandro, eu acho que você está preparado para cuidar de uma pessoa, de duas, de três, né? De ter uma célula, né? O que é a célula? É ter um grupo de oração na sua casa, certo? Pode falar. Não, você até respondeu já, mas por exemplo, um líder, como você falou, vai aprendendo, você chamou uma pessoa jovem para ser líder. Ele não vai estar preparado por completo, ele vai ter conflitos, às vezes até coisas que ele faz que Deus vai tratar ele. Exatamente. Isso é forte, entendeu? Você estava falando isso e eu queria falar
Porque às vezes Deus coloca você às vezes num lugar para liderar, mas para te tratar primeiro. Também. E assim, a gente nunca está completamente pronto. Por exemplo, eu tenho discípulos que me ajudam a cuidar de pessoas que eles têm maturidade, eles têm experiência, mas tem hora que o negócio aperta. E aí o que eles fazem? Bianca, me ajuda. Porque é aquilo que eu falei. As micro responsabilidades não eliminam a responsabilidade maior. Então, por exemplo, tem problema que eu vou falar assim, querido, olha, esse problema a gente precisa da pastora. Vamos marcar um gabinete com a pastora Denise, porque já é um outro nível de problema. Você entendeu? Isso me desqualifica como líder? Não. Eu deixei de ser líder porque eu peguei um pepino grande e vou passar para um pastor resolver? Não. Isso faz parte, né? Eu aprendia no banco que pior do que você dar uma informação é dar uma informação errada. É melhor você dizer assim, ó, Leandro, isso que você está me perguntando, eu não sei. Você espera só um minutinho que eu vou procurar saber? Aí eu vou aqui, qual é o nome? Silvia, me ajuda, pelo amor de Deus. Estou com o Leandro lá e não sabe o que é isso. O que é isso que eu também não sei? Ah, isso é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Leandro, olha só, estou com a resposta aqui. Esse seu problema com o cartão, um exemplo, é porque está bloqueado, porque você... Entendeu? Melhor do que a gente passar uma informação que a gente não saiba ou querer prestar uma ajuda porque a gente é muito prestativo, é fazer o negócio errado. Então tem horas que assim, eu me vejo diante de situação que eu penso assim, olha só, esse seu caso aqui, vamos marcar um gabinete com a pastora, né? Tem uma pastora aqui. Aí o que eu faço? Eu levo a pessoa na pastora, né? E falo assim, pastora, ó, fulana de tal, tá aqui trabalhando comigo na rede de jovens, frequenta. Só que o problema dela é esse. Você não pode marcar? Posso marcar. Eu vou na igreja, marco um gabinete. Pronto. Porque tem coisas, né, que são as patentes. Nem toda liderança é a mesma patente. Então eu tenho um nível de liderança, os pastores têm outro nível, o pastor Marcos tem outro nível. E isso diminui? Não. Cada um no seu quadrado, né? E a tendência é que a gente vá crescendo, amém? Amém. Ficou claro? Isso é bom a gente falar, né? Porque a gente que é membro da igreja, essas coisas a gente precisa estar sempre esclarecendo. E a última pergunta é: será que eu tenho interesse genuíno pelas pessoas? Essa pergunta, ela checa a nossa motivação. Porque o líder, ele precisa ter uma motivação correta. A liderança, ela não pode ser status. Tipo, eu quero ser líder porque eu quero ter status. Porque eu quero ser chamada de líder. Ah, eu quero ser uma pastora para todo mundo ver que eu sou pastora. Para dizer que eu mando, para dizer que eu faço, né? Liderança não é status. Liderança é responsabilidade. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? A liderança, ela não tem que ser almejada como um pedestal, né? O que adianta um título? O que adianta eu ter o título de líder? É porque eu tenho um título, eu me intitulo, as pessoas me chamam e eu não faço nada valer, né? O que adianta você ter um pastor que não pastoreia só para ter o título? Não vai fluir. O que adianta eu ter um gerente que não sabe gerenciar? Um administrador que não administra nada? Um médico que não sabe receitar uma Novalgina? Para que eu vou ter um título se eu não sei trabalhar com ele? É melhor eu não ter. Então, quando a gente almeja a liderança, a gente, principalmente liderança cristã, é porque nós estamos preocupados com as pessoas. É porque realmente nós vamos cuidar das pessoas, né? A gente realmente vai se colocar no lugar dela, a gente vai se dedicar para isso. Então, liderança não é status. O nosso interesse genuíno tem que ser pelas pessoas. E isso, gente, Bianca, mas eu não tenho esse interesse tanto assim e tal. Não é pecado. Você, de repente, não é esse tipo de líder que vai cuidar. De repente, você vai ter uma outra liderança mais administrativa, mais operacional, que não seja de cuidar de pessoas, né? Então, a gente também tem que dosar isso. Todo mundo na vida vai ser pastor? Não. Todo mundo. Porque se todo mundo for pastor, então a gente não vai ter mais
advogado, a gente não vai ter médico, a gente não vai ter, né? Não vai ter ministro, não vai ter político, não vai ter economista, porque todo mundo... Não é isso. Quando a gente fala de liderança, não necessariamente, né, a cristã, quase todas que você trabalha na igreja com liderança envolve pessoas. É difícil uma que não envolva. Mas existem lideranças administrativas, né, que é você cuidar realmente, por exemplo, um líder que é contador, que cuida só da contabilidade da igreja, ele não precisa ficar aconselhando ninguém, né? E ter esse dinheiro se enquadraria no amor às pessoas? Amor, sim. 100% amor às pessoas, né? Porque se eu não amo as pessoas, como é que eu vou cuidar das pessoas? E esse amor, ele é sem preconceito, né? Se chegar uma prostituta na igreja, nós vamos amar. Da mesma forma, se chegar um homossexual, nós vamos amar. Se chegar um limpinho, bonitinho, cheiroso, nós vamos amar. Não é verdade? É um amor, é um cuidado, é se importar com as pessoas sem preconceito. E a última coisa que eu quero falar com vocês é sobre o DNA do líder. O DNA do líder é a diferença na atitude. DNA, diferença na atitude. Isso não está na mochila. A diferença na atitude. O líder, né? O líder, ele precisa ter uma atitude diferenciada. Vocês concordam comigo? Por quê? Se o líder for todo errado, os seguidores vão ser todos errados, né? Imagina, se eu sou líder da igreja e eu chego na igreja xingando um monte de palavrão. Um exemplo. Eu estou tendo uma atitude diferenciada? Eu estou dando exemplo para as pessoas? Eu estou dando um exemplo contrário. Eu sou líder na igreja, mas eu maltrato os irmãos. Eu trato os irmãos igual um lixo. Sai daí que eu quero sentar agora. Se eu tenho que sentar porque eu sou sua líder. Né? Essas coisas loucas, às vezes acontecem. Às vezes acontece, infelizmente. Mas o líder, ele precisa ter uma atitude diferenciada, sim. Ter uma postura diferente. O líder, ele não pode ter uma postura qualquer. Ele precisa ser diferenciado. E tem duas coisas que o líder, ele precisa nessa diferença de atitude. O líder, ele vê mais do que os outros veem. Ele precisa ter essa visão diferenciada. E ele precisa ver antes que os outros vejam. Eles precisam se antever, né? Não é adivinhar o que vai acontecer, não estou falando disso. Mas pela experiência, por exemplo, às vezes eu aconselho uma jovem que pela experiência eu já sei o final da história. Então o que eu faço? Eu já sei o que vai acontecer. Então eu já mostro para ela o que vai acontecer antes que aconteça. Né? Às vezes uma jovem vem falar comigo porque o namorado assim, eu já sei que vai dar problema. Então eu já vou falar para ela, querida, outras pessoas como você, exemplos, ou eu mesma já passei por isso. Vocês entendem? O líder, ele tem que ter essa visão. Primeiro, uma visão que vai mais longe, porque tem coisas que a gente já está vendo lá na frente, que o liderado não vai ver, mas você está vendo. Você está vendo que aquilo lá vai dar problema. Você está vendo que aquilo lá não é o correto. Né? Parece que está bonitinho agora, mas você já sabe que não é. Então o líder, ele tem que ter uma visão aguçada. Ele precisa ver antes que os outros veem também, se antecipar, como eu falei. E isso a gente pode pedir em oração ao Senhor. Deus, abre os meus olhos. Eu cuido das pessoas. Me ajuda a ver o que vai acontecer antes que aconteça. Para que eu possa ajudar as pessoas. Para que eu possa realmente me antecipar ao problema. Né? Porque é muito ruim quando o líder, ele fica sabendo das coisas depois que todo mundo já sabe. Ou que a bomba estourou depois que tudo já deu de errado, aí vem para a mão do líder, né? E administrar o leite derramado depois é muito complicado. Então, que assim, a gente, nessa condição de liderança, peça ao Senhor que nos ensine, que nos dê uma visão, né? Os dons espirituais, né? Cabem muito bem nisso. Dons de discernimento. Então, para a gente terminar, os líderes ouvem, aprendem e lideram. Vamos repetir.
junto, os líderes. Ouvem, aprendem e lideram. Dá para liderar antes de ouvir? Não dá. Dá para liderar antes de aprender? Não dá. O que nós estamos fazendo aqui? Ouvindo e aprendendo. Para que futuramente, caso vocês queiram, vocês sejam líderes. Amém? Amém. E eu queria encerrar dizendo para vocês que precisamos ser líderes apaixonados por pessoas, né? Eu já tinha repetido isso aqui algumas vezes. Se isso aqui não move você em direção à liderança, é melhor você dizer para o Senhor que você não quer ser líder. Porque o nosso maior exemplo de liderança que é Jesus. Ele amou, ele nos amou, né? Quando a gente não era nada, era tudo pecador, ele nos amou. Então, se o nosso maior exemplo de liderança nos amou, amou o pecador, se entregou por nós, o que nós vamos fazer? Amar também as pessoas, amém? Amém. E eu queria orar com vocês um minutinho. Queria que você botasse a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai.